O grande diferencial da ficção histórica é a preocupação com a parte histórica que seja feita com rigor, com pesquisa baseada em documentos e, ou seja, por exemplo, é muito diferente de quando você faz um romance de época ou às vezes uma novela de época que o contexto histórico é praticamente um pano de fundo e não tem tanta preocupação de ser preciso. Já a ficção histórica, ela tem uma preocupação quase que acadêmica para realmente entregar uma informação de qualidade para o leitor. Legal, essa divisão. Eu lembro que alguns episódios para trás a gente conversou com uma autora que ela é best-seller em romance de época. E ela falou um pouco dessa diferença, mas era uma visão, vamos colocar contrária da sua, né? Você faz ficção histórica e o dela era mais romance de época. Ela, sei lá, pegava um contexto histórico e se inspirava. Não tinha tanta essa preocupação, igual você falou, de colocar fatos ali. E até me veio uma dúvida por uma ficção histórica, mas pautada em fatos. Chega a ser um pouco antagônico, talvez, assim, não sei. Assim, eu trabalho com um princípio parecido com o princípio que os historiadores usam na academia, porque, na verdade, a gente se baseia em princípio em indícios concretos, materiais, cartas, enfim, arqueologia, informações concretas, documentos, e aí, a partir dessas informações concretas, a gente faz uma interpretação do que poderia fazer sentido de acordo com aqueles indícios. O historiador, quando ele vai pesquisar um determinado período, ele faz basicamente isso. Sim. Então, na ficção, é um pouco parecido com a diferença que a gente realmente pode criar, só que qual que é o barato? A criação ela vai até onde não contradiz o documento. Então, eu posso criar, eu posso ter, claro, eu tenho personagens, a maioria dos personagens são históricos, os principais acontecimentos são históricos, mas eu recheio a história com personagens que são fictícios e também com informações que às vezes não estão na história. Né? Ou algo não tão explícito assim, né? Que é uma suposição, talvez, que você pode fazer. Exatamente. Por exemplo, a pessoa acorda de manhã e precisa comer. Eu preciso colocar comida no jantar. Onde, às vezes, informações de dia a dia, por exemplo, um rapaz de uma classe social baixa, ou, por exemplo, um escravo, ele acorda, ele quer conseguir uma garota, onde que ele iria? São informações que nem sempre aparecem nas fontes tradicionais, até que tem alguns historiadores que se dedicam à vida da gente comum, mas acaba que é uma coisa que não é tão diferente da ficção, porque a pessoa tem que se basear em indícios concretos, mas a partir daí fazer uma interpretação que seja, às vezes, plausível, às vezes razoável e às vezes provável, mas muitas vezes não tem uma informação direta sobre aquele assunto. Eu acho que a ficção histórica tem um papel crucial para qualquer povo. A gente aqui no Brasil, a gente está acostumado a ver ficção histórica, tanto livros, seriados, filmes, de outros países. A gente está muito acostumado a ver Europa medieval, Roma antiga, Grécia antiga, as grandes guerras, né, China, Estados Unidos. E a gente não vê conteúdos de ficção histórica brasileiros. Então, e é uma cultura riquíssima, né? Então, dá para explorar bastante, né? Nossa, mas assim, eu quando começo a estudar história, eu sempre acho simplesmente sensacional. Então, por exemplo, a gente tem aqui na Guerra do Paraguai simplesmente a maior batalha da história das Américas, que ninguém nunca ouviu falar. Tinham 50 mil homens envolvidos. É uma batalha, sabe, do calibre das guerras napoleônicas, das grandes guerras mundiais, e que a gente nunca ouviu falar, com atos de heroísmo dos nossos militares grandiosos, com, enfim, batalhões de pretos, batalhões de índios, e do lado dos paraguaios, batalhões de crianças. Então, histórias assim fascinantes, também horrorosas, como a história humana, e que a gente não conhece. A própria história de Palmares, como foi meu primeiro livro, que foram 100 anos de conflito, com dezenas de batalhas, vários mocambos, sendo que o principal deles, o mocambo de macaco, o tamanho dele era similar ao do tamanho do Recife na época.
Então, assim, a gente não conhece a nossa história, e ela é fantástica, ela é simplesmente incrível. Eu não estou nem colocando, querendo comparar demais com a história de outros povos, mas a nossa história é de fato muito rica, porque a gente tem encontro de povos, a gente tem muitas batalhas, a gente tem muito conflito, e a gente precisa conhecer, a gente precisa nos conhecer, sabe? Qual que é o problema do ensino de história no Brasil? Primeiro, a gente praticamente só aprende a história do nosso entroncamento dos povos brancos. Então, a gente aprende a história que vem da Europa e a gente aprende a história política, que são concatenamentos de fatos políticos que nos trouxeram até aqui. A gente não aprende a história que vem da África, a gente não aprende a história do nosso tripé indígena, a gente não aprende, e mesmo os fatos brasileiros, a gente aprende bem selecionado, de forma muito crua, muito rasa, e sempre naquele foco de acontecimentos políticos, sem aprender como era realmente a vida das pessoas. Então, por exemplo, dá um exemplo. Nós, brasileiros, a gente se compadece, às vezes, muito mais com o drama de um judeu durante a Segunda Guerra Mundial, que realmente foi horroroso, o que aconteceu no Holocausto, mas a pessoa não se compadece, não tem ternura, não tem empatia com o que aconteceu, às vezes, numa senzala brasileira ou extermínio dos povos indígenas. E isso a pessoa considera como sendo um assunto meio, mas esse assunto é chato, mas vai viver de passado. Sendo que, na verdade, a gente está cansado de ter... Até hoje isso ocorre, né? Com outros povos. Agora, então, assim, eu acho que a gente, sem dúvida, tem um problema de currículo, a gente tem um problema de produção de conteúdo, como eu estou fazendo, a gente não tem muito livro, não tem muito seriado, não tem muito filme, que eu acho que também é importante para justamente conseguir conectar as pessoas à pessoa comum que estava vivendo aquilo, e não só acontecimentos políticos. E a única coisa que eu acho que não falta é interesse, é público. A gente está falando de um romance de estreia, correto? Tem todos os desafios, né? Tanto da escrita, de fazer com que capítulos, o livro ele se feche para ficar interessante, depois a parte de edição, de repente buscar uma editora. O que foi mais desafiador, assim, a partir da ideia, eu vou escrever? Não, assim, de longe, sem sombra de dúvida, a parte mais difícil é a escrita, é realmente ter um bom livro pronto. Inclusive, muitas pessoas me perguntam, mandam mensagem, muitos outros autores mandam mensagem perguntando como, né, fazer um livro e que ele venda, e ter pessoas que buscam o seu livro. E às vezes, assim, tem pessoas aí por aí na internet que focam muito, às vezes, na parte do marketing, como encontrar uma editora, essas perguntas que parecem dúvidas práticas, às vezes falando com a pessoa como se ela tivesse certeza que o livro dela é bom. Mas, assim, eu acho que desde o início eu tive uma verdade para mim, tenho ela ainda, e essa é uma verdade que todo autor tem que ter, que é o seguinte: o mundo não precisa de um bom livro. Não tem essa necessidade, sabe? A gente tem séculos de produção literária, grandes autores, e se a pessoa não encontrar o seu livro, ela vai encontrar outro ótimo livro. Então, o mundo precisa de um livro realmente bom, e que só você possa escrever, algo que seja realmente insubstituível. De certa forma, se outra pessoa não fosse fazer, não seria feito. Então, acho que esse me parece o ponto mais crítico, mais definidor, de longe é o que vai fazer mais diferença para a carreira de um autor, sabe? E é justamente, às vezes, a pessoa tem uma ideia de fazer um livro que é uma ideia repetida, que é uma ideia que já tem, a pessoa está tentando jogar para empatar com outro grande autor, tentando, às vezes, até ter um estilo similar e tudo mais, só que é o que eu estou dizendo, tem muito livro bom, muitos livros para o leitor escolher. E quando se fala, no seu caso específico, de ficção histórica, essa preocupação tem que ser muito maior, né? Porque você pega, às vezes, uma ficção urbana, uma ficção, entre aspas, qualquer outro tipo de ficção que não tem que ter todo esse arcabouço histórico, de pesquisa e tudo mais, é muito mais fácil a criação, né? Ela pode ser muito mais direta, pode ser, às vezes, só um insight que veio, ou uma pequena inspiração, você vai e escreve, mas quando você tem que ter uma base ali, histórica, de repente até o começar a escrever, ele é mais demorado, porque você tem que pesquisar, tem que preparar material, tem que organizar as ideias muito mais, de uma forma muito mais densa, talvez, e para partir para a escrita. Então, naturalmente, essa preocupação de ter um livro acima do bom, né, bem acima da média, ele é muito maior, né?
E aí já vou emendar com um tópico, né, que é você ter chegado longe, né, ali como semifinalista do Prêmio Oceanos, que podemos dizer que é uma validação disso que você acabou de falar, né? Eu fiquei muito satisfeito. Inclusive, quem me deu a notícia foi um colega autor que me mandou mensagem para me parabenizar, não estava nem sabendo. Mas, assim, eu vou te falar a verdade. Eu trabalho para o leitor, sabe? Eu o tempo inteiro estou pensando no leitor. Mas, sem dúvida, o reconhecimento da área literária é muito importante, sabe? Porque é o que você disse, valida muitos conceitos e muita coisa que eu acredito. Eu vejo que, então eu devo estar no caminho certo, né? Quer dizer, se os leitores estão curtindo e se a crítica também, né? A crítica. E agora, recentemente, inclusive, também passei a ter começando a ter um reconhecimento da área da história mesmo. O meu livro entrou numa lista de os 11 livros essenciais para entender a história do Brasil, o meu livro novo, na revista de Aventura da História, que é a maior revista literária do país. Então, também mais um reconhecimento agora da área da história, que é o meu tripé, né? Literatura histórica e literatura, história. Também você já está num processo ali de um terceiro, já passa na sua cabeça, vê o primeiro, vê o segundo, fala assim, isso que eu vou fazer pro resto da vida, vai ter vários. Como que é a cabeça? Como que é a sua cabeça nesse sentido? Não, eu já comecei a trabalhar no próximo, sim. Só que eu estou na fase de pesquisa, né? Então, eu tenho algumas ideias de trama e de personagens, mas eu ainda estou bem incipiente em termos de pesquisa, que vai se passar justamente durante a Guerra do Paraguai. Até tinha citado no começo da conversa, que é um negócio que está bem fresco. E é uma história simplesmente fantástica, sensacional. A gente tem general brasileiro número 1 das Forças Armadas, número 1 do Exército Brasileiro, liderando na linha de frente o ataque de cavalaria parecido com o Napoleão, sabe? Uma coisa assim, brilhante. Sabe quem é, né? Ninguém faz ideia do nome, né? Então, sim, essa necessidade de mostrar, né? Exatamente, o general Osório, ele era muito querido pelas tropas e acabou sendo esquecido pela história brasileira, sendo que o que ficou mais famoso até hoje é o Caxias, né? Que também não é qualquer pessoa que vira um substantivo, né? Que seja uma pessoa de Caxias, que ela é certinha, e era o que ele era. Então, só que o Caxias, ele pegou a Guerra do Paraguai, mas na fase onde a guerra basicamente já estava ganha e ele estava perseguindo as tropas paraguaias dentro do Paraguai. No começo da guerra, quando precisava realmente de atos de heroísmo para virar as batalhas, era o general Osório que, infelizmente, acabou não sendo lembrado até os dias de hoje. O que aconteceu foi que os portugueses, eles criaram a capital deles em Santos, e eles fizeram aliança com alguns caciques que moravam onde é hoje a atual cidade de São Paulo. O cacique Tibiriçá tinha uma aldeia que, ao lado da aldeia, ele autorizou a criação do Colégio Jesuíta, que é o Marco Zero da cidade de São Paulo. Esses caciques do Planalto, junto com os portugueses, eles capturavam outros indígenas que os portugueses vendiam para as plantações que estavam sendo criadas no Nordeste. O Porto de Santos, na época, era conhecido como Porto dos Escravos. E aí, quando essa aliança portuguesa com alguns nativos da região do Planalto chegaram onde é hoje o estado e a cidade do Rio de Janeiro, para capturar aqueles povos se uniram, que são os tupinambás, enfim, vários povos ali na região, e eles se auto-intitularam tamoios, que em tupi significa aqueles que estavam aqui antes. Então, o tamoio não é uma etnia, um povo, uma aldeia, é uma palavra para diferenciá-los dos brancos. E aí eles se uniram, e o interesse deles é bem claro, eles não queriam ser escravizados, não queriam plantar para os brancos, né? Era até, do ponto de vista dos nativos, era até uma situação curiosa, porque quem plantava, no caso dos nativos, eram as mulheres. E os portugueses, eles não traziam as mulheres. Então, na cabeça deles, os portugueses não trazem as mulheres e querem que os nossos homens plantem para eles. Sim. Uma visão, tipo assim, que esses portugueses, eles estão fazendo errado. Sim. E aí eles se uniram e houve várias e grandes batalhas. Todo o eixo Rio-São Paulo tem batalha naval em plena Baía de Guanabara, entre naus portugueses e canoas indígenas, batalhas em terra. Os indígenas tinham flechas com
ponta flamejante para colocar fogo na nau, lançava granada de abelha. E eles, como eu disse, eles tinham uma cultura guerreira muito forte. Sim. E aí houve décadas de grandes batalhas. No final, os indígenas já estavam enfraquecidos pelas doenças e tudo mais, e acabaram perdendo a guerra. Mas no auge da guerra não era claro que os portugueses venceriam, os portugueses e seus aliados venceriam, como hoje as pessoas acham por causa das armas de fogo. Armas de fogo por si só não eram um diferencial tão grande quanto as pessoas imaginam naquela época. Sim. E você chegou a receber algum feedback, algum relato, depoimento de indígenas? Porque teve uma época que eu pesquisei, às vez em quando eu pesquiso muito autores indígenas, o que eles escrevem, e eles fazem muito um resgate, né? E teve muito apagamento dos povos indígenas, a gente sabe muito bem disso. Teve algo nesse sentido? Ou houve a sua preocupação sobre o que essa ancestralidade toda hoje em dia poderia resultar, enfim, ou não? Isso é muito complexo, viu? Porque é como perguntar para você como os brancos viviam naquela época. Você não vai saber. A não ser que seja estudioso, enfim, né? Exatamente, mas os tamanhos foram extintos. Inclusive, a batalha final foi um massacre que mataram, inclusive, as mulheres, os velhos e as crianças. Sim. Então, aqueles povos indígenas foram extintos. Não existem mais, sim. Não, seria como perguntar para um português de hoje como viviam os franceses há 500 anos atrás. Entendeu? É muito distante no tempo, na cultura.